Muitas vezes é necessário tratamento cirúrgico para intervenção e drenagem do hematoma. Dicas de prevenção. O AVC pode ser prevenido através do controle dos seus fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, combater o sedentarismo através de exercícios físicos e o acompanhamento médico regular, principalmente para aqueles pacientes que possuem algum familiar com história de AVC, principalmente em jovem, ou pacientes que têm familiares com histórico de aneurisma cerebral. Conversa com o especialista. Oferecimento Oral Mob, clínicas odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care. RDC TV, sem medo do desconhecido. RDC TV. Aqui, a verdade é sempre notícia. Cruzando as conversas. Oferecimento Banrisul. Crédito 1 minuto Banrisul com taxas imperdíveis. Aproveite! Muito boa noite, estamos iniciando mais um Cruzando as Conversas em novo horário, mais cedo. Venha comigo para as 8 horas da noite, horário nobre da televisão brasileira. Este é o novo Cruzando as Conversas, aliás, novo horário, porque o programa é o mesmo formato, mesmo debate que você já conhece, debate de ideias, busca de soluções e aqui na nossa bancada sempre convidados muito especiais. Você continua com o mesmo formato, participando com a gente, trazendo o seu comentário, a sua pergunta, e nós iremos das 8 até as 9h30 da noite, todos os dias, de segunda a sexta, trazendo o Cruzando as Conversas em novo horário. Abrindo mais uma semana de debates e hoje o debate é livre. O debate que não tem uma pauta específica, que a gente conversa com os nossos convidados, com os noticiários, sobre os temas que eles trazem também aqui no programa. E hoje, historiador e arqueólogo, professor de História do Instituto de Ciências Humanas da URGS, o Francisco Marchal. E também o advogado, economista e professor universitário da Unicinos, Manuel Trindade. São os nossos convidados. Você participa, você é um terceiro debatedor no programa. Está aqui já, aqui no cantinho, em verde, o nosso WhatsApp, que você participa. Você que está acostumado lá depois das 10 da noite, agora você pode passar sua mensagem agora nesse horário e, porventura, informar outras pessoas que antes ou não assistiam o programa, ou não podiam assistir o programa, ou já estavam dormindo. Agora, todo mundo pode interagir aqui com o Cruzando as Conversas através do 99710-8524. Você manda a sua mensagem e manda também a sua identificação, seu bairro, a sua cidade, de onde você está falando, para a gente registrar. Também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, por lá você pode interagir com a gente também. Se o seu usuário, nome de usuário nessas redes sociais é muito estranho, muito diferente, você manda também o nome no texto, você já escreve e se identifica para participar do nosso debate. E também estamos ao vivo na Roku TV, Amigo TV, Claro Box, Global Telecom e também Max Cloud. Baixe o seu aplicativo, RDC Play, saia assistindo também a programação da RDC TV, 5 anos no ar. Aqui a verdade é sempre notícia. Francisco Marchal, historiador, arqueólogo, professor titular de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História Social com pós-doutorado nas universidades de Princeton, nos Estados Unidos, e Heidelberg, ou melhor dizendo, Heidelberg, né, com A aberto na Alemanha, pesquisador Humboldt.
também membro da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires, cidadão emérito de Porto Alegre, pianista e cronista de Zero Hora. Boa noite, Francisco Marcho, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro Renato, parabéns pelo novo formato, novo horário. O formato é o mesmo. Hoje tem um novo formato de debate, que tu disseste, né? Ah, não, as segundas-feiras temos já, já faz um tempinho que as segundas-feiras o debate é livre. E parabéns pelo novo horário. O novo horário é que está nos encantando aqui, porque a gente tem certeza que mais gente vai participar e mais gente vai poder assistir. Tu estás bem, tudo certo? O senhor, doutor, está bem? Estou, sim. Andando muito de moto pela cidade aí? Adoro. É? Sim. Porto Alegre... Quer dizer, tá ruim por causa dos buracos. Pois eu ia perguntar. A chuva é inclemente, o asfalto sofre muito, então a gente hoje faz uma espécie de um rally. É um rally, é um motocross. De carro também, que tem de roda entortando aí. Hoje mesmo recebi uma reclamação, porque quarta-feira o prefeito Sebastião Melo vem aqui no programa, vamos fazer uma tradicional sabatina. Sabatina é só um apelido, né? Mas uma conversa com ele perguntando as coisas da cidade. E hoje eu recebi uma reclamação de uma colega jornalista de que as ruas estão realmente muito ruins, principalmente nos extremos da cidade, sul e norte. Manuel Trindade, advogado, economista, pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor, mestre especialista em Direito pela URGS, professor universitário da graduação e pós-graduação da Unicinos, sendo professor permanente no mestrado profissional em Direito da Empresa dos Negócios. Foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, a BDE, e do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, o IDERS. Árbitro, parecerista e administrador judicial. Boa noite, Manuel Trindade. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. É uma honra muito grande estar hoje aqui, não em novo formato, mas em novo horário. Não é? Fiquei muito contente com o convite. Quando mudou o formato, eu me recordo que na primeira oportunidade eu tive... Na segunda-feira, Na segunda-feira, tive a honra de participar e hoje na mudança de horário. Estar ao lado do Dr. Marshall é uma satisfação muito grande e te desejo, então, contínuo sucesso e espero estar aqui contigo em diversas oportunidades. Que bom, tomara, sim, e o sucesso da gente aqui, eu já falei isso na sexta-feira, o sucesso é o formato do programa, o sucesso são os nossos telespectadores que contribuem, que participam, que debatem junto e também são os nossos convidados. O programa não é nada sem os seus convidados. Agora, em novo horário, portanto, atingindo mais público, atingindo novos públicos no horário nobre da televisão brasileira. Eu queria pedir a opinião de vocês, porque nós tivemos um importante evento nesse final de semana, que foi o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E os jovens foram aos seus locais de prova, e aí teve dois fatos nessa segunda-feira. Primeiro, a denúncia que acontece sempre. Acho que desde que eu lembro do Enem, todos os anos vaza a foto, a imagem de uma prova. Não sei se é estudante que acaba conseguindo fotografar e bota nas redes sociais, ou é o monitor, é alguém que tem acesso à prova. O ministro da Educação, Camilo Santana, já pediu as devidas providências à Polícia Federal, mas diz que não vai cancelar a prova por causa disso. E a Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota hoje, pedindo explicações ao governo federal, ou seja, a bancada do agro, né, no Congresso, sobre questões que pareceram ideologicamente comprometidas. A bancada agro diz que as questões são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica e permitem que o aluno marque qualquer resposta dependendo do seu ponto de vista. Eu não sei ainda exatamente quais são as questões, tem aqui elas, nós podemos até esmiuçar. Vocês querem que eu esmiuce as três questões ou já querem dar opinião sobre isso? Eu acho que é melhor primeiro contextualizarmos. Por favor. O exame do Enem, ele revolucionou o acesso à universidade, ele ampliou as condições de inclusão e ele se tornou progressivamente o principal critério para o ingresso nas universidades públicas brasileiras. Então, é uma prova que tem uma responsabilidade muito séria e é a atribuição do Instituto Nacional de Estudos e Projetos, que é um órgão do MEC. Nesse instituto, há especialistas de diferentes campos, permanentemente mobilizados para os temas relevantes, e são eles que formulam as questões. Não há uma interferência do governo federal diretamente, indicando temas,
orientando posicionamentos, mas sim o resultado de uma reflexão sobre como se pensa a sociedade e, sobretudo, qual é o objetivo do Enem, que é verificar aptidões de compreensão e linguagem. Isso, evidentemente, leva a sérios desafios, porque o Brasil é uma sociedade marcada por problemas muito sérios, de iniquidade social, de violência endêmica, e de crise ambiental continuada e progressiva. E essa crise ambiental se torna um tema cada vez mais candente, não apenas aqui, mas mundialmente, e coloca nossos olhos ainda mais atentos para o que ocorre na região amazônica e no seu entorno. Regiões que foram alvo de um desbravamento de fronteiras agrícolas, fomentada sobretudo nos governos militares, mas continuada essa política por muitos anos. E ali, sem dúvida alguma, houve um ciclo de problemas que se agravam, que envolvem problemas ambientais, sociais, jurídicos, né, de grilagem de terra, que são muito severos, muito sérios. E a geografia se ocupa disso, né? O tema de geografia cultural, de geografia histórica. Portanto, assim, eu vi as questões que geraram polêmica no chamado agronegócio, na bancada do agronegócio, melhor chamar bancada ruralista, né? São questões que incidem sobre isso que eu acabei de pontuar, né? que há uma região ali crítica do desenvolvimento brasileiro, efetivamente com problemas de grilagem de terra, de monocultura, 89, de desmatamento, né? Que fala da superexploração dos trabalhadores das chuvas de veneno. Além tem mais isso. Uma referência ao uso dos agrotóxicos. A questão 89, que abordou agora, houve, fatores negativos do agronegócio no contextualizar o que eu falei, houve sim no governo anterior uma tentativa de controlar a autoria das questões feitas pelo INEP. Houve um ataque a essas questões feito pelo governo anterior, que não vingou porque há uma consistência nesse instituto, né? Mas houve uma ameaça bem séria nisso. As questões são complexas, eu hoje vi, muito engraçado, o Caetano Veloso de pijama. O senhor me permite só falar das outras duas, para que o telespectador possa entender a nossa conversa? Claro. A questão 71 fala da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta. Não sei exatamente por que a Frente Parlamentar da Agropecuária ficou indignada aqui com essa questão 71. E a questão 70, como mote, o avanço da cultura da soja e desmatamento da Amazônia. A Frente Parlamentar da Agropecuária diz que as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico. O senhor já fala do Caetano Veloso de pijama. Doutor Manuel, o que acha? Vamos lá. Foi contaminado, foi contagiado ou não? Se permite só quebrar o protocolo aqui rapidamente e explicar que a razão de eu não estar de gravata não é menor a respeito, já que os colegas de bancada estão de gravata. Aqui só o apresentador tem necessidade, mas o doutor Márcio não, a próxima vez eu irei acompanhar. De moto de gravata. É que eu mandei a foto com gravata, eu achei que ia ser uma fraude comercial. Eu agora até, como advogado, gosto de usar gravata, né? Hoje eu não vim, mas a próxima eu venho. Por favor, e te digo tu estava falando da mudança de horário, é muito bom, né? Eu te digo que eu recebi uma mensagem agora das minhas filhas, da Helena e da Constanza, que hoje elas podem ouvir, claro, né? Porque elas estão vendo e ouvindo, né? Eu mando um beijo para elas, para minha esposa, porque no horário mais tarde nós estamos dormindo, se preparando para a escola. Isso aí. Bom, vamos lá. Quanto a essa questão, né? Cumprimentando muito o doutor Francisco, né? Respeito muito a sua fala e concordo em parte, mas tem que ser muito enfático, porque pelo menos parcialmente, discordo veementemente. Vamos lá. Contextualizando o que realmente é importante. A questão 89, se não me engano, se trata de matéria de geografia, vejam só. Começa dizendo que no Cerrado o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio, fazendo referência diretamente ao agronegócio. E vejam só a questão, então, que está indicada como sendo certa. É muito importante termos isso em mente. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Mas isso é um absurdo, é uma generalização rasa. Fazer terra arrasada do agronegócio, que é a principal motriz econômica do nosso país, que depende aí a vida de milhares, se não milhões de pessoas, inclusive para alimentação. Então, me desculpa, meus colegas de bancada, minha veemência já no início do programa. Mas é um absurdo isso aqui.
E dizer que não há interferência ideológica ou comparar com o governo que quer, eu não tenho procuração, não sou ligado ao governo, sequer nenhum, mas não há nada mais ideológico e mesmo aqui extremamente reprovável do que uma questão dessas. Olha, hoje eu passei o dia inteiro conversando, né, por grupos de WhatsApp com professores das mais variadas formações do Brasil inteiro e até mesmo de fora do Brasil, lamentando, sejam eles do espectro de direita, de esquerda, porque isso aqui não é educação. Isto aqui é, na realidade, uma tentativa de se criar um relativismo e uma ideologização, que não é aqui de interesse de ninguém, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Isso aqui é uma piada de mau gosto. Muito bem, exatamente essa questão que o senhor se referiu é a questão 89. Sim, mas existem mortes no campo, né? Existe violência no campo, existe morte no campo, existe sim um conflito social envolvido nisso, evidentemente. O latifúndio tem como principal característica econômica a concentração de renda. E, igualmente, a monocultura, sabemos, qualquer pessoa com mínimo de alfabetização sabe que a monocultura tem grave consequência ambiental. Então, assim, nós tratarmos como ideológicos os fatos históricos é a melhor maneira de não enfrentá-los. Porque então vamos desdenhar que há um problema efetivo, ou vamos examinar a violência no campo, ou o meu estimado colega de bancada, professor Manuel Trindade, desconhece que haja mortes no campo e conflitos com lideranças indígenas, com lideranças camponesas. Se isso não é cerceamento à vida, matar pessoas, o que será então? Bom, então já respondendo, já que fui perguntado, né, e respeitando a fala do colega... Se você demorar mais de 3 segundos para responder, eu já entro com outro tema. Como eu fui bastante claro desde o início, eu concordava em parte, mas com a generalização que foi feita nesta questão, em absoluto que não. Que pode haver excessos, pode haver crimes ocorrendo, isso ninguém nega. Inclusive, a gente tem visto, e não é de hoje, o combate pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, não é? Pelos próprios trabalhadores ligados ao agronegócio, empresários do agronegócio. Não é do interesse de ninguém isto, mas esta generalização em uma questão que se remete aqui à educação e ao ensino é inadmissível, não é? É realmente aqui uma infelicidade tremenda. Agora tem um lado bom, né? Porque provoca a polêmica e os argumentos que aflorem. Não creio que a gente tenha que dar um mandato pleno para o agronegócio fazer o que quiser porque tem pujança econômica. Isso não o exime de regras sociais, de regras ambientais. E nós sabemos que esse poderio político, ancorado no grande capital do agronegócio, tem levado a legislações e mudanças catastróficas. A principal delas, um descontrole da liberação de agrotóxicos, com grave efeito nocivo, novamente o tema da questão, a vida. Por efeito do poder descontrolado, abusivo, concentrado nesse grupo. Então, muita cautela, não vamos dar um salvo-conduto, um mandato pleno, porque tem valor na produção do PIB brasileiro, para que possa fazer o que quiser. Não vou assinar esse mandato de modo algum. Respeite a regra. Qualquer atividade econômica legitimamente conduzida tem o seu espaço, tem o seu direito, não deve realizá-lo em desdém de princípios. É isso que se trata, né? E entre os princípios a vida, né? Perfeito, estou plenamente de acordo com essa parte, não é, disposição da fala do professor Francisco. Estou plenamente de acordo. E em momento algum, não é, e eu sei que ele não disse isso, né, pelo menos presumo, não disse que eu estaria dando salvo-conduto, né, porque de fato eu nunca dei. Né, todos nós somos, né, iguais, né, perante a lei e devem respeitar, então, as diretrizes legais, não é, de um Estado democrático de direito. Então, realmente, em absoluto, acredito que deva ser dado salvo-conduto pela importância econômica, não é? E mesmo pela importância econômica, não deve se relativizar nada, seja uma grande, uma pequena importância econômica. Só o fato de que estamos aqui, e a minha crítica se remete à questão,
não é? Porque é uma generalização absurda. Não é? Vejam, nós estamos justamente, né, no Enem, justamente para, né, propiciar o ingresso. Concordo, é uma prova, me parece, muito legítima, democrática, de certa forma equaliza aí os estudantes que querem acessar os cursos superiores, mas trazer uma questão dessas que desvirtua a realidade dos fatos, fazendo uma generalização, não contribui para ninguém. Né? Penso que, mais uma vez, seja de direita, de esquerda, como vários colegas dos mais variados espectros políticos, ideológicos, não concordaram com isso. Muito bem, a FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, diz que houve negacionismo científico. O governo respondeu o seguinte, que a elaboração da prova tem um banco de questões que é formulado por professores independentes selecionados por edital, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, né, que já fez referência ao Dr. Marshall na sua fala anterior. O INEP não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. E, mesmo assim, grupos parlamentares indignados, porque estão pedindo a anulação das 3 questões. E já encaminharam, nesta segunda-feira, um requerimento para o ministro da Educação, Camilo Santana, e querem que o ministro vá também à Câmara de Deputados e ao Senado para fazer uma audiência pública sobre o tema. O Enem, para quem não sabe, né, foi neste primeiro fim de semana, teve essas questões de linguagem e ciências humanas, teve a redação também, foram 90 questões e segue no domingo que vem com as questões de exatas, né? Mais algum comentário sobre Evidentemente que ideológica aqui é a atitude dessa frente parlamentar do agronegócio, né? Mas será que eles não estão defendendo o seu, mais explicitamente ideológico, impossível. Sim, mas dentro de uma ideologia. Uma ideologia de classe, de poder, de identidade política, fortemente. Tanto que chamou a questão não para o esclarecimento do assunto, mas para o embate ideológico. Se houvesse realmente condições de um debate, esclareceria ou não. Isso acontece em circunstâncias específicas, não caracteriza o negócio como um todo, como que é o argumento do meu colega, Manuel Trindade, e é correto pensarmos assim. Claro, reformula a questão, mas não, assumir um posicionamento unicamente ideológico. Então, sim, acho que está correto o enfoque que eles deram, tornar ideológico, torna explícita a índole deles. O deputado federal, que liderou, inclusive, essa reclamação, essa reivindicação, esse protesto, foi um deputado gaúcho, um deputado que presidiu a CPI do MST, o tenente-coronel Zucco, né, republicanos aqui do Rio Grande do Sul. Ele disse que a prova incita o ódio ao agronegócio e, por isso, quero fazer um pedido de convocação aos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, não só o da Educação, mas também do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O uso da máquina pública para fins ideológicos precisa ser explicado e exige retratação. O senhor concorda com o deputado? Eu concordo. Tem que ir lá dar explicação? Eu concordo, tem que ir lá, sim, dar explicação. E, mais uma vez, e com todo o respeito, né, eu entendo a colocação do colega de bancada, mas eu discordo que um pedido de esclarecimentos seja por si só ideológico, porque realmente, vejam, não está sendo medido ali o conhecimento com uma questão desse tipo. Tá? Segundo, cria-se uma falsa sensação aqui de dicotomia, não é? De um ódio recíproco, não é? Um ressentimento que não contribui para ninguém. Não é? Então poderia-se falar diretamente sobre a violência que há no campo, sobre o desmatamento, mas pura e simplesmente agredir o agronegócio como se todo o agronegócio fosse criminoso, fosse responsável por violência, por exploração, não é verdade. Não é? Parcela dele geram empregos, parcela dele, ou a totalidade, gera aí alimentos, não é? Para a população de um modo geral no país e mesmo para exportação. Tem aí sim, para a balança comercial, em termos aí, se formos analisar estritamente econômicos, também é importante, mas é uma questão aí de segurança alimentar. Inclusive é uma das bandeiras do próprio presidente atual. Então não há sentido em generalizar e bater no agronegócio.
como eu disse, poderia-se fazer uma questão, então, se é voltada a um problema social ou mesmo o cometimento de um crime, como é a exploração de pessoas, né? Os homicídios, a grilagem, a exploração do trabalho, né? Aí sim, mas agredir o agronegócio, né? Sabendo-se que há já, inclusive, isso não é de hoje, né? O governo atual ficou caracterizado aí por uma celeuma, um embate com o agronegócio muito grande, isso não me parece salutar para ninguém. E essa ferida aumenta, cresce e fica eviscerada cada vez mais. Muito bem, deixa eu só para finalizar esse assunto e dar uma provocada ainda maior no doutor Francisco Macho, eu vou ler o que o deputado federal Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, disse. Ele falou que as questões são, essas 3 contestadas, são enviesadas, precisam ser anuladas. Enquanto nós batalhamos dia a dia para construir uma imagem positiva do agronegócio, como pilar da economia, formador de mão de obra, gerador de renda, vem o Enem e nos joga contra a juventude do país. Um verdadeiro absurdo, segundo o deputado Tião. Bom, ele está fazendo o papel dele, não é? Ele tem um mandato para dizer essas coisas que está dizendo, mas isso não torna verdade as coisas que ele fala. O agronegócio tem que esclarecer as situações em que está comprometido, e são várias. Concordo que não deva ser generalizado, mas concordo também que não se deve omitir a consciência crítica. E um exame dessa natureza tem que ter consciência crítica, sim, é da sua índole. Provocar reflexão, análise e questões. Então vamos discutir as questões. Isso é o fundamental. Agora deixa eu contar a anedota do Caetano para a gente entender um pouquinho melhor. É verdade. Caetano Veloso, de porque pijama. O Caetano faz lives no Instagram, assim, no ambiente íntimo, doméstico dele. E caiu uma questão sobre 2 músicas do Caetano. Então a Paulo Lavigne deu para ele as questões e ele analisou as respostas. E ele achou que todas as respostas estavam certas. E foi muito interessante, porque ele é uma análise poética. Não, é isso, são as cores, a identidade, sim, tá, o espírito crítico, sim, também está incluído tudo. Então, a interpretação é isso, né? Pouco mais complexo. A Paula costuma fazer, né, alguns vídeos e algumas lives com ele, e ele está do jeito que ele está. Então, ele estava na cama, de pijama, e respondeu as questões sobre Alegria, Alegria, isso. Uma das músicas, exato. E Anjos Tronchos. Isso. E ele disse, olha, foi isso que o doutor Macho contou. Quando eu li, achei que todas as alternativas estavam corretas. Depois de analisar melhor a questão, ele ficou entre 2 opções, que são a B e a D, aparentemente são as mais apuradas. Segundo o gabarito oficial, a correta era a B. Enfim, tá aí o Caetano Veloso interpretando suas próprias questões. Deixa eu mandar um abraço aqui a todo mundo que já está ligado no Cruzando as Conversas no novo horário. Nós estamos no ar agora mais cedo, a partir das 8 horas da noite. Você participa pelo WhatsApp, participa pelo Facebook e também pelo YouTube. O WhatsApp está aí na tela, 99710-8524, sempre aqui em verdinho, para você mandar a sua mensagem. Paulo Ricardo Veicede mandando parabéns pelo novo horário. José Luiz, do bairro Glória, aqui em Porto Alegre, ligado no programa, mandando também parabéns. Alexandre de Canoas, a Clarice, bairro São João, e o Thiago do Centro Histórico também estão ligados no programa. Professor Denis, lá de Capão Novo, parabéns, Renato, pelo novo horário, estamos ligados, grandes programas virão. Um abraço, obrigado, professor Denis, lá de Capão Novo, obrigado pela audiência também. Lembrando que o Banrisul está conosco. Banrisul é o patrocinador do nosso Cruzando as Conversas de segunda a sexta, agora às 8 horas da noite. Banrisul, crédito 1 minuto com taxas imperdíveis. Aproveite. Deixa eu mudar de assunto, falando agora sobre a transformação, não sei como é que é o termo técnico, né, desse julgamento que vai ter, que o ministro Alexandre de Moraes vai levar ao STF, mas de forma física, plenário físico. Doutor Manuel me ajuda. O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu tirar o julgamento de um dos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro e do plenário, atos golpistas, antes que o pessoal em casa reclame que eu estou colocando os golpistas, é porque eu estou lendo a Agência Brasil, e a Agência Brasil já classifica os atos sempre golpistas. E levar a análise para o caso para um plenário convencional. Está aí na tela, inclusive, a notícia. Onde há debate oral entre os ministros. Moraes já tinha votado por condenar Eduardo Zeferino Engler a 17 anos de prisão por seu envolvimento nos atos golpistas, mas em seguida
fez o pedido de destaque, instrumento que leva o caso ao plenário físico, e ele não justificou a medida. Por que Moraes quer julgamento físico, doutor Manuel? Converter. Bom, esse é um ponto muito importante mesmo, tá? Renato, né, professor Francisco, que não interessa só a esse julgamento, tá? Esta é uma reivindicação de todos os advogados, ou quase todos, a gente não pode falar por todos, tá? Mas sei que é a franca maioria, e não só para esse julgamento, tá? Mas é uma questão de respeito ao que nós chamamos de devido processo legal. Todas as garantias de um devido processo legal, não é, como a ampla defesa, o contraditório, devem ser respeitados. E vejam só, neste caso, não é, que está sendo julgado, esses atos de 8 de janeiro, não é qualquer processo. Não é qualquer pena que está sendo ali discutida. Nestes processos está sendo discutida a liberdade de pessoas. E não estou defendendo elas, não tenho procuração e nem conheço propriamente os casos. Mas, enquanto advogado, eu tenho que, com todas as forças, defender e buscar que seja garantido a ampla defesa. E o mínimo para isso é que os advogados possam sustentar oralmente. Vejam, já está acontecendo isso nos nossos processos, Renato e Francisco, junto aos nossos tribunais. Não é? E eu faço um apelo aqui aos desembargadores, não é, do nosso tribunal, um dos tribunais mais respeitados do país, que muitas vezes há julgamentos virtuais. E veja, há sim a possibilidade que o advogado manifeste que o seu julgamento, aquele processo do seu cliente, não seja julgado virtualmente. Porque quando é julgado numa sessão virtual, ele vai, Renato, vai ser julgado do dia tal ao dia tal. A portas fechadas, entre gabinetes, nem se sabe se isso foi discutido ou não. Ninguém faz sustentação oral. Quando muito é oportunizado que se mande um vídeo gravado. Então, isso é um faz de conta, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas isso é um faz de conta. E justo na corte mais importante do país, está sendo julgadas penas, né? Pessoas, melhor dizendo, que podem ser, então, ali responsabilizadas por atos e condenadas por anos, como de fato está sendo acontecendo, e querem se julgar de forma virtual, sem um advogado poder fazer sustentação oral, sem se ouvir os debates dos ministros, as razões que eles discutem entre si no momento do julgamento. Isso é lamentável. Tanto é assim, Renato, que não acredito que essa medida, e aqui não é nenhum desrespeito ao ministro Alexandre de Moraes, não acredito que seja uma decisão só dele, porque inclusive houve aqui firmada, e nós temos que fazer o reconhecimento, né? A gente se critica quando não gosta, mas quando se gosta tem que se fazer aqui as devidas parabenizações, né? E honrarias. Um dos responsáveis foi o presidente da Ordem dos Advogados, o Leonardo Lamac, aqui do Rio Grande do Sul, que fez um ofício encaminhando, inclusive, não sei se foi o caso até de ir lá conversar com outros, e que se conseguiu esse grande avanço, que é se garantir o mínimo, que o advogado seja ouvido e que se possa ouvir o que está sendo julgado. É inconcebível que seja feito de outra forma. Né? Até me o julgamento de forma física, levando ao tribunal, é mais justo, senhor? Sem dúvida mais transparente. Alguma. Eu não diria nem que é mais justo, eu diria que é a única forma para que seja feita a justiça, porque é garantido o devido processo legal, é uma das garantias do Estado Democrático de Direito. E aqui temos um professor de história, né, ilustre, é o due process of law, é uma garantia, né, mais básica possível para o exercício da cidadania. O senhor concorda, doutor Francisco Marcos? Concordo, sim. Inclusive, eu aprecio muito a grande oratória. Infelizmente, ausente nesses julgamentos até agora. O que se viu foi uma coisa deplorável, né? Advogados que não sei como conseguiram a credencial da OAB.
Isso viraram pilhéria nacional, sátira, é internacional também. Mas eu acho que o ministro Alexandre de Moraes produziu isso para dar ainda mais segurança jurídica para um processo muito complexo, que deve se tornar ainda mais árduo, porque até agora só julgaram casos de lambari, mas sabemos que tem peixe grande e o processo deverá ganhar robustez. E eu entendo essa manobra dele como um fortalecimento do processo, da consistência do processo. É interessante já chamar o julgamento dos atos golpistas de julgamento dos atos golpistas, né? Ou eles estavam lá a turismo, depredando patrimônio, querendo derrubar os poderes. Né? Claro que não. Mas a gente sabe que aqueles grupos lá, né, com diferentes graus de insanidade, né, muitos deles nem sabiam direito o que estavam fazendo lá, boa parte manipulados e quase todos aninhados diante de um quartel. De onde sabemos, há indícios, há fontes, há evidências que há envolvimento de militares de alta graduação. Então, o exame jurídico, judiciário e a penalização disso requer um processo muito consistente e deverá enfrentar isso. Eu entendo que o movimento do ministro Alexandre de Moraes é em favor de uma robustez do processo que ele está conduzindo. E evidentemente que é admirável. Agora, se for para a gente ver ao vivo e a cores, aquele espetáculo patético de advogadas e advogados que mal sabem se expressar em língua portuguesa, ainda cometem gafes e erros pavorosos. Confundem Saint-Exupéry com Maquiavel. Meu Deus, agora grande oratória, ou direito de defesa, ou argumento, é uma coisa linda, inclusive. Né? É bonito. Não vimos isso origem, ainda. Né, do parlamento, dos tribunais. Né? Da própria Carta Magna. Né? Mas veja só, eu não vou me... Até seria antiético da minha parte criticar os advogados que estiveram lá, mas a gente não pode esquecer, né, que o ministro da Justiça, uma vez, né, na sua grande oratória, citou um grande jurista, Tomás Turbando, né? Veja, é esse o nível, o nível. Eu prefiro nem citar, mas isso aí é público. Não, a gente sabe quem é, né? Mas era ligado ao governo atual. Ministro, ministro da Justiça. Né? Caiu na pegadinha aquela famosa. Não, mas é o mesmo que fala Saint-Exupéry, né? Vamos lá. Para aí. O cara que citou o grande jurista Tomás Turbando. A gente vê o nível, né? A gente vê o nível do ministro da Justiça. Não, mas eu não vi isso. Tu está dizendo a gente viu, mas eu não vi esse Bom, mas então basta entrar no YouTube que vai ver, gravado. Eu já vi outras pessoas caírem nessa pegadinha, mas ministro da Justiça não. Já vi vários colegas comunicadores caírem nessas pegadinhas. Infelizmente, até hoje, grande conhecimento. Não creio. Jurídico, é um grande jurídico. Olha aqui, ó, o Eduardo Zeferino Engler, com mais 5 réus, foram acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. Por isso, também somam tantos anos assim nas penas, né? E a PGR apresentou, ao todo, mais de 1.300 denúncias relacionadas aos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, tem muito mais para vir, né? Tem muito mais para vir. Não sei se vem peixe grande, como disse o Dr. Marshall, mas tem mais para vir. Eu quero aproveitar que nós estamos falando de STF e reproduzir uma fala aqui na palestra do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, palestrando hoje no Banco BTG Pactual, provavelmente reunião almoço, né? Se não foi almoço, foi café da manhã, debateu os desafios do Supremo e afirmou, mais uma vez, ele já tinha afirmado, que o ativismo judicial é uma lenda. É preciso distinguir as decisões de que a gente não gosta de decisão ativista. Meio confuso essa frase dele, mas está entre aspas. O ministro disse ainda que geralmente as pessoas chamam de ativistas as decisões das quais não gostam, enquanto aquelas que elas acham boas são consideradas interpretação constitucional positiva. Tá certo, doutor Manuel? Olha, dizer, e eu respeito muito o ministro Barroso, acredito que seja um dos ministros com melhor formação que nós temos hoje na Corte. Parabenizo algumas medidas dele, inclusive uma delas, recente, que foi nomear um economista para o seu gabinete, o economista-chefe do CAD,
foi então agora chamado para trabalhar no seu gabinete, trazendo então um pouquinho mais de discussões objetivas, com base em evidências, não apenas em retórica, não é? Em subjetivismo vazio, mas sim fazer efetivamente ciência, não é? Então eu parabenizo muito o ministro. Mas, por outro lado, não é? Convenhamos, não precisa ser nenhum gênio, nenhum grande estudioso para, não é, reconhecer que existe sim ativismo. Dizer que não existe ativismo, eu acho que na realidade, Renato, não é bem o que ele quis dizer que não há ativismo. Né? Ele disse que é uma lenda. Pode existir em alguns casos, mas não deve. Eu acho que foi um pouquinho descontextualizado. Porque é como eu dizer o tudo e o sempre. Né? Que algumas vezes ocorrerá ativismo, sim. Não, o que não se confunde é algumas vezes ativismo com uma interpretação. Não é? Ele diz o seguinte, quem acha que a interpretação ruim, quem acha a interpretação ruim, diz que o Supremo está se metendo no assunto. Ativismo é levar um princípio constitucional vago para reger uma situação que não foi especialmente contemplada, nem pelo Constituinte, nem pelo legislador. Barroso diz que não há ativismo no sentido de exercício próprio do poder judicial, mas sim por uma incultura ou por qualquer outra razão, a certa exploração equivocada de que o Supremo está Veja, fazendo. é justamente isso. Ele não foi assim tão amplo em dizer que não existe ativismo. É que, assim, há uma confusão, e aí eu concordo com ele. Tá? Hoje em dia se entende que normas jurídicas, elas tanto são compostas, não é, por princípios, que são normas abertas, como por regras, que são, aí sim, normas fechadas. E muitas vezes essas normas abertas, os princípios, elas sim permitem interpretação. Não é? Então não é tudo que é ativismo. Muitas vezes a Constituição precisa sim ser interpretada. Não é? O que eu acho que ele está fazendo uma defesa é porque hoje em dia se critica muito, especialmente o STF, por ter um comportamento muito ativista. Né? Então, pelo que eu bem entendi agora da fala, um pouco mais ampla, não é que ele diz que não existe, é que não seria ativismo quando eles são criticados por estar dando uma interpretação mais aberta. Tá? Mas aí, como tudo na vida, comporta interpretação. Por exemplo, nós não podemos também deixar de considerar que este mesmo ministro, que eu respeito muito e reitero o meu respeito a ele, esteve em uma manifestação, se eu não me engano, vinculada a uma questão político-partidária, não sei se era CUT, foi, e disse que foram responsáveis por vencer o governo anterior. Se isso não é ativismo, ninguém mais pode dizer o que seja. O judiciário tem que se manifestar nos autos, dentro da jurisdição que é sua função, e não cá politicamente. Então, cada um diz o que quer, mas os fatos falam por si. E não poderia um ministro ter dito o que disse. Existe ativismo ou não existe ativismo no STF, doutor Mancho? Eu creio que a fala do presidente da STF, ministro Barroso, é possível que ele tenha levado em conta a mobilização de opinião pública fomentada pelo assim chamado gabinete do ódio contra a autoridade do STF, que gerou uma corrente de ódio e de incompreensão de gente que nem sabe qual é a missão do STF, mas entendeu que ali havia uma barreira para a sua opção, para a sua preferência política. E gerou com isso uma passionalidade contra o STF, acusando-o de ser em todos os atos manifestação de uma força política. Chegou ao ponto que o ministro Alexandre de Moraes e a sua família foram agredidos no aeroporto de Roma por uns descontrolados dessa ordem. Então, foi sim gerada uma passionalidade contra o STF. E essa passionalidade decorre de uma incompreensão, de um desconforto político, sim, com as medidas que o STF foi forçado a tomar para defender constitucionalidade, regra, decência na gestão pública, quando foram ameaçadas. Agora, eu concordo com o meu colega de bancada, o professor Manuel Trindade, quando censura a fala pela qual o próprio ministro já se desculpou. Acho que ali foi, pelo que eu lembro, uma fala numa universidade, talvez do Pará, em que ele falou assim, nós vencemos
o fascismo, algo assim. Exatamente. Eu não sei se... Eu acho que o nós que ele falou ali, era nós, a parte da população brasileira que venceu o fascismo. Não entendo que ele tenha falado nós, o Supremo, ou os ministros do Supremo. Mas foi extremamente infeliz, ele percebeu, foi um momento indevido. Né? Nós derrotamos o bolsonarismo, foi essa frase derrotando o bolsonarismo, ótimo. É isso aí, tem que comemorar mesmo, claro, um fato notável. Mas eu creio que ele falava a sociedade brasileira, não falava o Supremo, não. Não era o contexto da fala dele. Se referiu ao voto popular. Mas foi infeliz. O STF disse logo em seguida, fala de Barroso, se referiu ao voto popular, não à atuação das instituições. Mas assim, para nós vermos ativismo, nós temos que examinar os atos judiciários desse ministro e ver se eles realmente caracterizam uma ofensiva de ativismo político rumo a essa finalidade. Isso não há. Há uma opinião indevida, não? Que foi devidamente comentada. Então, assim, acho que nós agora celebrarmos nisso um monumento em favor da acusação passional contra o STF, também não vou embarcar. Para fechar, doutor Manuel? Sim, é muito importante. Veja, é gravíssimo, não é? É gravíssimo que um ministro da mais alta corte de justiça, um tribunal constitucional, diga que venceu, ou que ajudou, ou que colaborou para vencer uma corrente política. Tá? E professor Francisco, professor Renato, vejam o seguinte. Ó, professor. Já virei professor aqui. Mas tu dá as aulas, né? Eu te acompanho, eu sei que tu és professor também, eu te acompanho. Veja só que isso não é um fato isolado. E por isso que torna tudo mais complicado, mais triste. Não é um fato isolado. Vou lembrá-los, os colegas da bancada, que o ministro Gilmar Mendes, poucos dias atrás, falou que foi responsável também pela vitória do governo atual, ou, em outras palavras, disse isso. Não pode, é um ministro da mais alta corte de justiça, não é um político. Se isso não é ativismo, não há mais conceito de ativismo. É um relativismo puro e simples, que qualquer coisa se diz como se bem entender. Né? Está muito difícil a situação. E eu respeito as nossas cortes, eu reitero aqui a minha total observância, como não poderia deixar de ser, do nosso poder judiciário. Mas está demais. Seja eu de direita, de esquerda, de centro, não está bom assim, não é bom para ninguém. Isso deslegitima o Poder Judiciário. O senhor está se referindo à frase do ministro Gilmar Mendes, que disse que o Lula não estaria no Planalto se o STF não tivesse enfrentado a Lava Jato, é isso? Exatamente. Olhem a gravidade disso. E vejam, hoje em dia se fala que o STF é acusado mas vamos examinar essa fala. Posso só terminar, tá? Por favor, e aí depois eu lhe vamos examinar a fala, porque... Veja só. Né? Porque aqui, vamos lá, se acusa agora uma corrente ser revoltada contra o STF, e acredito que realmente exista muita gente revoltada contra o STF. Só que também a outra corrente era totalmente crítica e revoltada frente não só ao STF, mas como todo o judiciário, quando foi determinada a prisão do Lula. Não é? Aí era golpismo, aí era que todo mundo estava vendido, que estava comprado. Como é que é a história, então? Vale quando é bom para os interesses aos quais eu acredito? Não. Eu tenho que ser coerente. Então mudou a posição do STF e agora ele vale? Eu acho que não dá para ser assim. A gente tem que ter um mínimo de coerência. Não é? Talvez não poderia ter sido antes, como também não poderia ter sido agora. Ou os dois vão se manter críticos. Frase do ministro Gilmar Mendes, defendendo o papel da corte e dizendo que muitos políticos não estariam onde estão hoje se não fosse o enfrentamento da Operação Lava Jato pelo STF, incluindo o presidente Lula. Está correto isso. Essa frase está correta, não é partidária, é jurídica, é judiciária, é pertinente, é necessária. Qualquer cidadão brasileiro minimamente informado já deixou de falar Lava Jato. Fala de Vaza Jato, que trouxe à tona
comunicações insustentáveis, corrompendo o processo judiciário, e fala de farsa-jato, entendendo aqui a manipulação ideológica, sim, presidida por Sérgio Moro, com absoluta iniquidade, inconsistência jurídica, e aquilo era aplaudido, porque saciava uma finalidade política e ideológica, que era prender um líder que estava com vantagem na corrida presidencial. E com absoluta inconsistência judiciária, Sérgio Moro manipulou a eleição, manipulou a vontade do povo brasileiro e sim fez com que se elegesse, estando Lula preso, aquela tragédia que atingiu o povo brasileiro. Foi um ato trágico da história do Brasil, gerado por um erro judiciário. Não diria nem erro judiciário, porque isso pode ocorrer com qualquer juízo, qualquer advogado, com qualquer profissional. Um erro. Não, ali houve uma manipulação, que é um fenômeno de outra ordem. Esses fenômenos vieram à tona, foram alguns deles circunstanciados, enfrentados, desmontados, e como resultado tivemos um pleito limpo. Sim, o Lula concorreu e foi eleito. Eu acho que a fala do ministro Gilmar Mendes é correta, é histórica. Houve em 2018 pesada manipulação judicial, pesadíssima, atos iníquos, atos indevidos, enfim, todo um conjunto de fatos que resultaram na crise da democracia brasileira. Então, superado isso, tivemos em 2022 democracia, eleição, disputa e ganhou esse governo. Está correta a frase de Gilmar Mendes. Doutor Manuel? Bom, vamos lá. Professor Francisco, não é? Quanto à questão da Lava Jato, não é? Eu gostaria de fazer até um pequeno esclarecimento, não é? Quanto a um ponto da Lava Jato, para tentar mostrar o outro lado, né, e tentar demonstrar. É óbvio que ninguém é totalmente imparcial, né, mas para tentar mostrar um pouco de coerência aqui na minha fala. Quando veio a público, não é, por meio da Intercept, não é, aquelas supostas, não é, gravações de conversas entre um magistrado e o Ministério Público, eu participo de diversos canais de diálogo com colegas advogados, juristas, operadores de direito, desde magistrados, promotores, procuradores e assim por diante. Eu, embora seja reconhecido com uma inclinação liberal, eu fui um dos primeiros a dizer: isto está errado. Se houve, e efetivamente houve, não deveria ocorrer, não é? Porque não se espera que um magistrado converse com aquele que acusa, não é? Isso é uma questão. Mas também pretender fazer terra arrasada da Operação Lava Jato, com todo respeito, professor Francisco, não corresponde à realidade jurídica e à realidade que está nos autos do processo. Por exemplo, no caso do Lula e a Operação Lava Jato, é gigantesca, um universo. Eu li o processo, ou melhor, os dois processos que envolvem o Lula e que ele foi condenado. A prova maciça. E digo mais, doutor Francisco, não houve absolvição. O Lula só está hoje na presidência e não mais na prisão porque ali houve um suposto reconhecimento de incompetência relativa. Ou seja, né, as pessoas dizem, né, para ficar mais lúdico, foi um erro de CEP. Não se julgou numa cidade, se julgou em outra. Não foi absolvido. Meus caros, vamos lá, ninguém é ingênuo, ninguém acredita em Papai Noel. A Lava Jato recuperou bilhões. A maior operação de corrupção do mundo e da história da humanidade foi ali combatida. Então, fazer terra arrasada, só se nós fôssemos muito ingênuos. Mas é muito mais trágico. Com todo respeito, foram vários. Não. E mais, não foi só o julgamento do juiz Sérgio Moro. Não, ele foi condenado por um tribunal regional federal, por desembargadores federais
de grande credibilidade, investidos legitimamente no cargo. E mais, doutor Francisco, não foi só pelo TRF, foi condenado também pelo Superior Tribunal de Justiça, a mais alta corte infraconstitucional do país, confirmou as condenações. E mais, foi inclusive apreciado no STF, que à época determinou a prisão do Lula, não é? Depois reconheceu tardiamente, extemporaneamente, uma irregularidade quanto à incompetência, mas não absolveu, doutor Francisco. Isso é objetivo. Nunca ele foi absolvido. Então a gente tem que colocar os pingos nos is. A Lava Jato foi e é muito importante. Recuperou bilhões. Não sou eu falando. Está lá no papel escrito. Doutor Marshall. Os pingos nos is e os tracinhos nos t's. Eu não discuto a relevância de termos uma severa atenção em investigações e processos judiciais contra a corrupção, prendendo corruptores e corrompidos, reavendo recursos, não há dúvida alguma. O trágico da farsa jato é ter jogado fora essa oportunidade histórica pela ambição desmedida deste Sérgio Moro, do grupo que ele manipulou à volta, pela farsa judiciária que se acumulou em torno desse processo e que levou a fatos absolutamente ridículos dentro da história do direito internacional. Eu aproveito o ensejo aqui para reiterar o desafio que lancei, publiquei nas páginas do jornal da Zero Hora, minha crônica da Zero Hora, reverberando o que o rei, o Reinaldo Azevedo, manifesta frequentemente. Mostrem a prova. Eu li a sentença, evidentemente, não estou aqui fazendo bravata. Li a sentença, não há crime tipificado, não há prova compatível com o crime denunciado. Não há nenhuma prova enunciada. A gente abre aqui a sentença. Mas não há prova. Como não há? Então mostra em que página está a prova. Há pedalinhos com o nome dos netos do Lula. Há um quadro do Lula gigantesco na casa, no sítio. Não há prova. Mas qual é a prova? Não há prova conectada a fato algum. Mas isso é evidente, é explícito. Como não? Mas isso é um absurdo jurídico. O próprio juiz diz isso. Como o juiz disse isso? Não há prova dos delitos. Ele foi condenado em primeiro grau, em segundo grau e no STJ. Bom, e aí o processo foi anulado. Dizer que não há... ele foi só anulado então, por uma questão de incompetência relativa. Não foi absolvido. Um de cada vez, por favor. Um de cada vez. Então o processo foi anulado. E depois de anulado, ele foi reaberto pelo juízo em Brasília, de acordo com a prescrição do foro adequado para isso. E ao ser reaberto, ele foi arquivado. Por quê? Porque tinha inconsistência jurídica. Não, por prescrição! Não, a prescrição ocorreu depois. O projeto foi arquivado, foi oferecida a denúncia e não foi acolhida. Não foi acolhida por inconsistência jurídica. São questões objetivas. Isso aí a gente não pode também. Desculpa, doutor Francisco, com todo respeito, e não se incomode, né, com a minha forma veemente de falar, que o Renato já sabe, não é em absoluto. Eu faço isso porque eu acho... Não há prova daquela condenação. Existe prova, sim. Agora, existe o que muita houve prova. aqui no TRF4 também deve ser investigado, é claro. Porque houve elogio prévio da sentença antes de divulgada. Aí, obviamente, não quero lhe colocar numa situação delicada. Desconhece que houve elogio prévio da sentença antes de publicada? Eu desconheço. Doutor Francisco, eu desconheço. Então tem que lhe dar a lição de história do direito brasileiro recente? Num tribunal tão importante quanto esse. Mas então, por que ele aviltou a sua condição de honra, assumindo o que fez? Quem? Assodando o processo, fazendo com que esse processo corresse adiante de outros. O Moro? Não, o TRF4. E promovendo uma pseudo-leitura de autos em volume incompatível com a quantidade de documentos. Eu assisti aquele ato patético que foi o julgamento, foi uma coisa Mas e o julgamento pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça? Isso deve ser apurado. Eu creio que isso deverá ser apurado. Senhores, preciso fazer um rápido intervalo, justamente no auge desse debate aqui entre Francisco Marshall e Manuel Trindade, agradecendo a audiência de Eduardo da Alvorada, está nos assistindo, a Thaís do bairro Partenon, também o Arthur da Bela Vista e o Rodrigo Barzoni está mandando um abraço para o doutor Manuel, e ele mandou o link aqui com aquela escorregada do ex-ministro da Justiça. A gente vai assistir no intervalo aqui, a gente volta para contar para vocês a história do jurista Tomás
Daqui a pouquinho, sempre em nome de Banrisul, cruzando as conversas, eu espero vocês em novo horário, hein? Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. As tuas águas correm vivas em meu peito, meu coração é bromélia toda em flor. Minha terra, minha gente, meu lugar. Gravataí é dona do meu amor. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Prepare-se para viver a emoção do beach tênis na sua forma mais intensa. O maior evento de beach tênis está chegando. Direto do Eco Resort Vila Aventura, em Viamão, de 21 a 26 de novembro. Sul Special Cup de beach tênis, com os melhores atletas do mundo em um ITF BT 400 com premiação de $35 mil. Uma experiência única. Prepare-se para uma nova era. Em novembro, faça parte dessa história. Ao vivo, na tela da RDC TV. Aqui, a verdade é sempre notícia.
De volta com o nosso Cruzando as Conversas em novo horário. Segundas-feiras, debate livre. Hoje recebendo historiador e arqueólogo e professor de História da URGS, Francisco Marshall. E também o advogado, professor universitário e economista, Manuel Trindade. Você participa pelo WhatsApp, você manda suas mensagens também pelo YouTube, Facebook, estamos ao vivo lá. E também nos aplicativos de streaming Roku TV, Amigo TV, Claro Box, Global Telecom, MaxCloud e também o aplicativo da RDC nos smartphones, RDC Play, que já estão saindo de fábrica também nas televisões LG e Samsung. Banrisul, crédito 1 minuto Banrisul com taxas imperdíveis. Aproveite. Muita gente felicitando aqui o novo horário do programa. Nós estamos a partir de hoje, às 8 horas da noite, lembre bem, coloque aí na sua agenda, das 8 até as 9h30, depois vem o RDC News e este é o nosso novo horário. Eu quero pedir as mensagens na tela, pode ser? Mensagens do nosso WhatsApp, 99710-8524, vamos ver quem é que está lá. Temos a Glória da Zona Norte, Maria da Glória, na escuta, o horário bem bom, sorte, saúde, sucesso sempre. Ela usa aí o meu bordão final, tá usando. Obrigado, Glória. Próxima mensagem é do advogado, colega aqui do Dr. Manuel, Júlio Sá. Sucesso no novo horário. Renato, abraço ao colega Manuel, com quem dividi essa bancada no outro dia. E um outro muito especial ao nosso pai democrático, associado da Associação de Mães e Pais da Democracia, Chico Marshall. Olha aí, ó, o Júlio Sá. O Júlio Sá é maravilhoso. Aí, um abração, Júlio. Um abraço, também estive com ele aqui, não é? A última vez que estive aqui, um grande abraço. O Júlio Sá cantou ontem na festa da Democracia e Liberdade lá no Vila Flores. Ele cantou no coral da MPD, né? Junto com o Ney Lisboa, Gelson Oliveira. Foi um festão. Mais de 600 pessoas passaram pelo Vila Flores. A gente divulgou aqui na sexta-feira. Foi uma grande festa daquelas bem populares, se apropriando da cidade lá do Vila Flores. Foi maravilhosa. Vamos ver a próxima mensagem. Tem mais uma ainda. Tem mais uma mensagem do Luciano Fischer. Luciano Fischer diz o seguinte, deixa eu ver aqui, eu tenho que colar aqui porque está muito longe a nossa tela ali. Luciano Fischer, parabéns Renato, mais um programa com excelente debate sobre um tema tão importante. Por favor, manda um abraço para a minha amiga Lúcia, que te assiste todos os dias. Então, um abraço para a Lúcia, para a Lúcia que está nos assistindo. Obrigado Luciano também. A Lúcia e o Luciano, né? Parabéns, amigo Renato. Merecido reconhecimento por toda a tua jornada. Magda Sansoni Crabe, obrigado, Magda. Obrigado. A Rose também, parabéns, Renato, agora em horário nobre, muito sucesso. Paulo Rama, que bom ver o Cruzando nesse horário. Parabéns, Paulo Rama. Olha, você aí em casa, que daqui a pouco está incomodado com o novo horário, de vez em quando é bom deixar uma novela de lado e vir assistir debates como esses, informativos, que fazem a reflexão, que provocam, né, o raciocínio, que trocam ideias e buscam soluções, é o que a gente quer fazer aqui, que estamos fazendo também com Francisco Marshall e Manuel Trindade. Importante lembrar, senhores, aos nossos telespectadores, que durante o intervalo nós assistimos aqui o vídeo, inclusive quem é que mandou mesmo foi o Rodrigo Barzoni. Nos mandou o link aqui do ex-ministro da Justiça. Acho que eu posso dizer o nome dele, não tem problema. O senhor não queria dizer. Mas eu digo para o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça do PT e que deu uma escorregada lá numa reunião, numa comissão lá do Congresso, ao ler uma nominata de juristas, alguém armou para ele, colocou lá o Tomás Turbando, no meio do Bustamante, porque o Tomás Bustamante é um jurista renomado. Eu não havia visto essa cena e agora assisti, é patética, não é? É patética. Nós não vamos botar no ar porque... Não, é indecoroso. Nessa hora não, tem coisas mais não importantes. Vai acrescentar nada. Não vai acrescentar nada. Aconteceu, viu? Eu nunca tinha visto, mas aconteceu. Doutor Francisco Marshall, nos conte um pouco sobre a cidade, vamos falar um pouco sobre Porto Alegre, o senhor que é um sujeito tão preocupado com a cidade, plano diretor, Cais Mauá, continua lá integrado com a frente, que é o Cais Cultural... Sim, eu conheço. Não, é um outro grupo, mas eu sou simpático ao que fazem. Vejam, aquilo foi uma causa tão patética, tão terrível, porque cedo um grupo de cidadãos conscientes perceberam que aquele consórcio Cais Mauá não ia cumprir as metas. Eram bonitas as metas. Ele venceu a licitação, incluía restaurar os armazéns,
primeira meta. Segundo, avançar na implantação de uma área de bem-estar, um parque junto ao usina do gasômetro. Terceiro, o desenvolvimento imobiliário na área mais próxima da rodoviária. Já havia um sequenciamento. Aquele consórcio priorizou a captação de recursos, levantou uma fortuna, inclusive muito dinheiro do IP, do Instituto de Previdência do Estado, 68 milhões de reais, e desapareceu com o dinheiro. E estava aquilo assim flagrante, olhos vistos, que não estava sendo feito nada, e os armazéns se degradando. E eles, com autoridades veniais, fazendo palanque de inauguração de obras a todo momento, e uma certa imprensa fomentando aquela farsa, como se estivesse em curso algo, e não estava. Ocorreu que fizemos, no ato extremo, um vídeo escracho, denunciando, assim, horrível, um horror, que havia um pacto entre autoridades do Executivo Municipal, alguns parlamentares, algum favor judicial também, sobretudo do Tribunal de Contas do Estado, que permitiam aquela farsa ficar em pé. Até que o governador Eduardo Leite rescindiu o contrato. Então, deu início a um novo ciclo. E, claro, inaugurou um novo ciclo de desatino. Mais um ciclo. Não, mais um ciclo de erros, que, enfim, que agora a gente vai ver como é que vai se realizar. Então, aquilo ali, Renato, enquanto estávamos em combate, éramos taxados de caranguejo, inimigo do processo e tal. Hoje está explícito que nós fazíamos era evidenciar os horrores de um processo mal conduzido contra o interesse público. E isso é uma das marcas da condução dos negócios e da gestão em Porto Alegre. Então, o que tu me chamaste aqui para falar da cidade, eu acho que é para chamar a atenção que hoje foi lançado por uma mídia concorrente, Sul 21. Sul 21, não tem problema nenhum. Lançou um projeto, resultado de uma investigação jornalística extraordinária dos imóveis, das incorporações realizadas de 2012 a 2022, que implicaram em mudanças de regras, em regimes especiais, deturpando o plano diretor de Porto Alegre. Então, lançaram um projeto chamado Os Donos da Cidade, e que examina como está sendo descaracterizada a cidade, como o plano diretor é aviltado, como o enfrentamento das questões severas que temos, de degradação das condições de vida na periferia, nas favelas, de comunicação, de mobilidade urbana, os problemas que temos são ocultados por uma máscara de desenvolvimento para um regime de corporação iníquo, que joga no lixo o plano diretor de Porto Alegre. E essa matéria vem num momento muito crítico, o plano diretor está para ser reformulado, está num processo complexo, e Porto Alegre tem que enfrentar, tem que ter consciência desses desafios que tem, sobretudo o oligopólio manipulando o destino da cidade. Pois bem, e hoje aconteceu também um outro fato em Porto Alegre envolvendo a questão do plano diretor. A gente vai comentar em seguida e quero ouvir depois o doutor Manuel Trindade, a sua opinião. Mas a gente tem um chamado do outro estúdio, o estúdio do RDC News, que começa em seguidinha, depois da gente aqui no Cruzando as Conversas. Antigamente era ela, Carolina Guaidas, que me chamava. Agora eu que tenho o prazer de chamar a Carolina Guaidas, porque depois do Cruzando as Conversas começa o RDC News 9h30 em ponto. Quais são os destaques, Carol? Boa noite. Boa noite, Renato. Bem-vindo pro horário, né? Agora começando mais cedo, então fazemos esse bate-bola invertido. Hoje no RDC News, a gente vai ter bastante assunto para começar a semana. Vamos falar, claro, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve uma abstenção aí de 28%, e um tema da redação que fala sobre o trabalho invisível feito pelas mulheres, que chamou muito a atenção, gerou ainda mais discussão. Tem ainda o caso daqueles 4 acusados da morte de uma enfermeira lá em Alegrete, se falou muito também sobre isso. Eles foram indiciados, mas não vão responder por homicídio. A gente vai explicar por que isso acontece, então, na edição do hoje do RDC News. Tem ainda, Renato, falamos muito, né, sobre ciclones extratropicais. Mais um atingiu o Rio Grande do Sul, deixou uma grande ressaca no mar. Tem as imagens, né, bem impressionantes da orla do calçadão lá de Capão da Canoa. E uma boa dica para a gente começar a semana, uma feira de agricultura que está trazendo um pouquinho do interior aqui para Porto Alegre. Está acontecendo aqui no centro da capital. A gente vai mostrar um pouquinho mais e deixar com esse gostinho na boca, né, para quem quiser um pouquinho da cultura do interior, vai poder comprar os produtos aqui em Porto Alegre. Tudo isso e muito mais, 9h30. Eu espero por
por todo mundo, tá? Termina o Cruzando, não troca de canal. Fica com a gente que começa a RDC News. Até mais. Obrigado, Carolina Guaidas. Agora eu vou ir para casa mais cedo, eu vou assistindo o RDC News no celular, né? Obviamente, bem instaladinho no carro, suporte, aquela coisa toda, mãos livres. E vou ouvindo as notícias da Carolina Guaidas e o RDC News. Só para retomar aqui esse trabalho do Sul 21, que o Dr. Márcio está referindo, eles fizeram um mapeamento de 114 empreendimentos na cidade, que estão em desenvolvimento, concluídos ou projetados na última década, né? Fazendo um mapa desse avanço, né, imobiliário. E, ao mesmo tempo, os empresários hoje lançaram 46 entidades representativas, o movimento Porto Alegre Mais, corrente de propostas para que o novo plano diretor da cidade projete uma urbanização que gere empregos e qualidade de vida. Entre as sugestões a serem apresentadas na revisão conduzida pela Prefeitura estão a preocupação com o eixo entre a Avenida Ipiranga, o Centro Histórico e o 4º Distrito. Não parece que essa discussão... O prefeito vem quarta-feira aqui, a gente pode colocar isso para ele também, mas estou querendo saber a opinião de vocês. Que a história de concluir, de levar adiante o plano diretor de Porto Alegre, não está meio desconjuntada essa discussão aqui na capital gaúcha? Cada um está puxando para o seu lado? Sim. Olha, Renato, eu com muita franqueza, nesse ponto específico, como não conheço tão bem a discussão, eu não me atreveria a tecer críticas pontuais. Tá? Eu acho que a gente tem que ter, né, especialmente quando está aqui falando em público, num grande alcance, a gente tem que ter essa responsabilidade. Não faria críticas pontuais específicas. Só que eu vou resgatar uma fala aqui, né, recém-dita pelo professor Francisco, né, quanto à questão, né, me corrija se eventualmente eu tenha aqui falhado a memória, mas se referia a uma eventual descaracterização em alguns casos. Neste ponto, nestes termos, eu concordo muito com o Dr. Francisco. Né? Acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a cidade de Porto Alegre. Né? E dito isso por alguém que, né, gosta do progresso, estimula isso, das parcerias público-privadas, que isso cresça, que haja desenvolvimento, haja empreendimentos. Mas a gente não pode descuidar, não é? Por exemplo, eu vou dar algumas hipóteses, por exemplo, alguns bairros de Porto Alegre, que a gente vê que a sanha das construções é tão grande que se destroem casas belíssimas, né? E fica realmente a cidade descaracterizada. Além da questão histórica que há por trás, a própria beleza da cidade acaba se esvaindo. E se num primeiro momento aquelas construções mais novas podem parecer bonitas, depois fica realmente um lugar inóspito, um lugar não convidativo, um lugar não humano. E dito isso, inclusive, eu já não sou mais, não sei se estou no horário, não sou mais tão novo, mas sabe, Renato, que eu até faço aqui uma consideração. Há 15, 20 anos atrás, não dava muita bola, achava que tinha que destruir, construir. Hoje em dia eu já penso diferente. Né? Acho que tem que muita coisa ser preservada. Claro, sempre tendo cuidado para não impedir o progresso. Mas esses dois valores têm que andar de mãos dadas, porque senão automaticamente, reciprocamente irão se prejudicar. Nós temos mais um intervalo e voltamos com as conclusões de Francisco Marshall e Manuel Trindade no Cruzando as Conversas de hoje, sempre em nome de Banrisul, sempre com a sua participação. Batista do Bairro Santana está dizendo aqui que temos sempre excelentes convidados, parabéns pelo novo horário, ficou ainda mais nobre. E o Clóvis Antônio Becker curtindo o Cruzando as Conversas, muito bom. A gente já volta, eu espero vocês.
Torrinhas Azeite de Oliva, produzido no coração do Pampa Gaúcho. Tudo fica melhor quando é mais intenso. Curtir com os amigos? Melhor quando é mais intenso. Torcer pelo seu time? Muito melhor quando é mais intenso. Momento com o crush? Bem melhor quando é mais intenso. Baldo é a erva padrão uruguaio que caiu no gosto dos brasileiros. Perfeita para estar sempre com você. Erva mate Baldo. Intensa como a vida. Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é muito quietinha, né, Bia? Vai seu multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Para suas melhores receitas, a Serra Casa é a garantia de panelas de alta qualidade pensadas para proporcionar uma experiência única na sua cozinha. Acesse agora o site serracasa.com.br e adquira as suas. Serra Casa, para suas melhores receitas. Tenho um convite a fazer. De segundas a sextas-feiras, a partir das 9h30, acompanhem o programa Manhã RDC. Reportagens, entrevistas, notícias, comentários, opiniões sobre assuntos como o bolso dos consumidores e dos contribuintes de impostos, os rumos das gestões públicas, mais orientações sobre saúde, comportamento, previdência e outros temas de interesse no dia a dia. Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Banrisul. Crédito 1 minuto Banrisul, com taxas imperdíveis. Aproveite! Conclusões finais dos nossos convidados neste primeiro programa em novo horário, aqui na RDC TV, o Cruzando as Conversas, que está lá no YouTube. Se você gostou do programa de hoje, com o Francisco Marshall e o Manuel Trindade, você já pode ir lá no YouTube, pegar o link do programa de hoje e compartilhar aí para todos os amigos. Sempre em nome do Banrisul, crédito 1 minuto Banrisul, com taxas imperdíveis. Aproveite, vou aproveitar e fazer um merchan, 1 minuto Banrisul para cada um dos nossos debatedores para encerrar e fazer suas conclusões. Doutor Francisco Marshall, muito obrigado. Desculpa o programa não ter o tempo para a genialidade e os argumentos de vocês aqui, né? Não, mas é ótimo. Poderíamos ter muito mais tempo, mais assuntos. Não, Renato, é um jornalismo democrático, eu acho isso maravilhoso. A gente tem uma história do jornalismo democrático que tu honras com o teu programa. Muito obrigado. Chamar aqui para o debate, para o contencioso, o acaloramento é parte de uma forma do diálogo, né? Dramatiza, mobiliza o nosso espectador, que nos deu a honra
honra de acompanhar durante esse programa. Agradecemos e te cumprimento, desejando sucesso no novo horário. Colega de vocês, professor de Economia da URGS, Giacomo Balbinotto, também está assistindo, mandou várias fotos da tela e mandou um abraço especial para o doutor Manuel. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem e estamos nos acostumando aqui com esse novo horário e já preparando também a pauta de amanhã. Doutor Manuel Trindade, seu encerramento, por favor, sua conclusão. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui hoje, então, nessa inauguração de novo horário. Não é? Dizer que é uma satisfação muito grande, não é? E ainda mais estar ao lado do professor Francisco, que já admiro, não é de hoje o trabalho, então fico muito feliz. Não é? E só dizendo aqui aos colegas e amigos que mandaram uma série de mensagens, olha, cuidado, não briga, não briga, é tudo aqui, não vou dizer que seja encenação, não é, mas a gente faz aqui, não é? Muitas vezes esses gestos teatrais, né? Essa modulação de voz é para atrair a atenção de vocês, mas sempre dizendo tudo com muita lealdade, com muita seriedade, não é? E com todo respeito e lealdade. Então, muito obrigado. Cumprimento ao professor Francisco, ao professor Renato, um beijo a todos aí de casa, não é? Especialmente, então, as minhas filhas, não é? A Helena e a Constanza. E, mais uma vez, sucesso, Renato. Muito obrigado, doutor Manuel Trindade, advogado, professor universitário e economista, Francisco Macho, historiador e arqueólogo, professor de história. Eu só conheço Francisco Macho como arqueólogo, eu não sei se eu conheço poucos arqueólogos, eu preciso circular mais um meio, já perguntei para ele, né? Mas deve ser uma profissão maravilhosa, sensacional. Muito obrigado mais uma vez, doutor Macho, doutor Manuel. Obrigado pelo debate livre e amanhã a gente volta às 8 horas da noite em ponto. Mas tem a notícia do dia, dá tempo de botar a notícia do dia aí. Nós estamos bem de tempo até nesse primeiro dia aqui nos ajustando com o cronômetro. Dá para o Lucas Vieira colocar a notícia boa do dia? É uma notícia de redução aí de crimes, de roubos de carros, que é muito boa. Porto Alegre fecha outubro com o menor número de roubos de veículos nos últimos 13 Cruzando as conversas. Oferecimento Banrisul, crédito 1 minuto Banrisul com taxas imperdíveis. Aproveite! Sabia que você tem um superpoder que pode ajudar milhares de crianças com diabetes? É o poder da solidariedade. Adquira sua camiseta da 25ª Corrida para Vencer o Diabetes e seja o herói da história de vida de alguém. Será no dia 12 de novembro, às 10 horas, no Parcão. Mais informações no site icdrs.org.br/corrida. Realização Instituto da Criança com Diabetes. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV. RDC Esporte. Oferecimento Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E seja um revendedor da Baldo.
Erva Mate Baldo, intenso como a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Para suas melhores receitas, a Serra Casa é a garantia de panelas de alta qualidade pensadas para